Quer saber como dar uma melhorada no seu código Python? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Todo mundo sabe que eu adoro Python, é a linguagem que eu programo, e Python é uma linguagem extremamente fácil de aprender, porém ela é muito poderosa e muito utilizada por diversas empresas, como por exemplo o Google, como por exemplo a Industrial Light and Magic, como por exemplo aqui no Brasil nós temos também o Serpo. E o que é legal é que nesse vídeo eu vou tentar apresentar algumas dicas que eu acho interessantes para tornar o seu código Python melhor. Vamos lá? Pessoal, também tô passando para avisar, ó, para quem quiser aqui, ó, camiseta do Python, tá lá no nosso site da Codifique, vai lá, é só você comprar que vai chegar na sua casa, falou? Bom, pessoal, uma das primeiras coisas que eu gostaria de mostrar para vocês é isso aqui, ó, F-string. Ela começou no Python 3 e eu achei a melhor maneira da gente conseguir formatar a saída de um comando. Com ele, eu acho que o código ele se torna mais claro e simples de ler. Eu me lembro que quando eu comecei a programar em Python, a gente utilizava a saída da seguinte maneira. Ó, ficava assim, ó. Vou botar aqui, nome Fabrício. Canal igual a Codifique. E vou botar num igual a 60. E a gente fazia assim, ó, dava um print, não tinha parênteses, a gente colocava só a aspas simples ou dupla, no caso aqui. Assim, ó, olá. Eu sou o... E aqui entrava esse símbolo aqui. Do canal. E aí de novo colocava o símbolo. E tenho... Aí botava esse aqui, ó. Tem vídeos postados. E aí, depois, a gente vinha aqui, ó. Com esse percent, né? E colocava nome, canal e num. E aí o que ele fazia? Ele ia colocar esse nome aqui nesse lugar aqui. O canal ia colocar nesse lugar aqui. E o num ia colocar nesse lugar aqui. Mas por que percent %S, percent %D? Porque na verdade era para você colocar uma string, no caso é o meu nome. Aqui outra string, que é o canal. E aqui D de dígito, né, para você colocar um número. No caso aqui é o 60. Só que aí, né, depois veio o format. A gente fazia assim, ó, o print ele se tornou uma função, então a gente começou a colocar parênteses, né? Só que em vez de colocar esse percent aqui, ó, a gente colocava as chaves. E aí a gente conseguia colocar as informações aqui, ó. E aí depois você vinha aqui e colocava o comando format, o nome, o canal e o num e fechou. É isso? É isso. E aí depois você executava isso aqui. E tá aqui, ó. Olá, eu sou Fabrício do canal Codifique e tenho 60 vídeos postados. Tá vendo? Depois, na verdade agora, você pode utilizar o F-string. E eu acho a melhor maneira. Como? Você vai seguir a mesma, né, a parte da função, você vai botar o print, vai colocar o parêntese, mas você vai colocar a sua variável aqui dentro, ó. Nome. Aqui vai ficar canal, aqui vai ficar num, isso aqui vai sair, você fecha, só que aqui entra um F, que é F-string, e aí você consegue imprimir. Opa, você consegue imprimir. Então run, tá aqui, ó. Olá, eu sou Fabrício do canal Codifique e tenho 60 vídeos postados. Eu uso muito isso aqui, você pode até utilizar isso aqui para você colocar isso aqui tudo dentro de uma variável também que vai funcionar. É bem interessante. Eu gostei muito da maneira como o F-string veio para ajudar. Outra coisa que eu acho muito interessante, vou botar aqui, uma outra dica, é condicional em linha. Eu venho utilizando de vez em quando e achei muito bacana. O que acontece? Os comandos condicionais, por exemplo, o if ou for, eles podem ser colocados em linha em vez de ser colocados em linhas separadas. Quer ver um exemplo? Olha só. X igual a 10. Aí a gente faz assim, ó. If x menor do que 10,
a gente faz assim, ó. Print. Opa. Print. X. Tá vendo? Você não precisa pular uma linha. Você pode colocar ele na mesma linha. Isso eu achei o maior barato. Por exemplo, for i in range de x. No caso aqui é 10. 2 pontos. Print x. Você pode fazer assim que também vai funcionar. Se a gente executar esse código aqui, tá vendo? Ó? Ele vai colocar as informações aqui e você não precisa pular uma linha. Então, achei que o condicional em linha é bem interessante. Legal? O próximo aqui, uma coisa que eu acho muito bacana também, ó, operadores encadeados. Ou seja, várias vezes quando a gente está programando, existem algumas situações que a gente vai ter alguns ifs alinhados, né? Só que é possível fazer isso de maneira um pouquinho diferente e mais legível. Exemplo, suponha que eu estou tendo que verificar algumas condições para um tipo de um programa que a gente está fazendo para a contratação de um seguro de carro. Isso poderia ser feito da seguinte maneira. Vamos supor, você tem aqui idade, né? Você tem aqui o sexo, você tem aqui a localidade, e você tem aqui também o valor do carro, né? Preciso colocar valores aqui porque eu só vou explicitar o que eu estou querendo mostrar para vocês. E aí vamos supor que você tem que fazer várias verificações. Então você tem um if idade menor do que 30. Aí você vai ter que verificar outra coisa. If sexo igual a masculino. Aí você tem um outro if aqui verificando localidade em, aí vamos supor, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, por exemplo, né? E aí você vai ter que fazer uma outra verificação. If valor do carro é maior do que 50 mil, então, aí, por exemplo, você fala, faça algo, né? Alguma coisa que o seu programa vai ter que fazer. Faça alguma coisa aqui. Só que você pode mudar esses ifs alinhados em if encadeado, que eu acho que fica melhor para você ler e fazer as suas verificações. Por exemplo, você poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Pode fazer assim, ó. If idade menor do que 30 and sexo igual a masculino and localidade em, aí você pega aqui a localidade que você já tem, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. E and valor do carro maior do que 50, aí sim você vai fazer alguma coisa, né? Deixa eu botar aqui uma barra para ele saber que tem uma continuação aqui. Então você pode utilizar, né, em vez desses ifs todos alinhados, você pode colocar eles encadeados, que eu acho que fica um código mais interessante, entendeu? Não vou rodar isso aqui porque é só mesmo para explicação. Falou? Uma outra coisa que o Python tem que eu acho extremamente bacana é o que a gente chama de list comprehension. Quer ver? Olha um exemplo. Se liga. Por exemplo, a gente pode fazer uma lista da seguinte maneira, ó. L igual uma lista vazia. Aí você faz um for i in range de quê? De 10, por exemplo. Aí você faz l.append o seu i, da sua variável. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um print L, que é a minha lista, né? Agora eu vou executar. Pronto, eu criei uma lista. 10 elementos aqui dentro da minha lista, beleza? Agora, a gente pode criar uma lista de uma maneira mais bonita e que ajude o código a ficar otimizado, né? Em vez de criar essa lista vazia e adicionar cada elemento ao final dela, a gente pode utilizar a list comprehension que eu falei aqui. Eu não consegui achar uma tradução para list comprehension, então vai ficar com esse nome mesmo, né? E o que é? Você pode criar uma lista vazia e adicionar os elementos a essa lista ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo? Chama de lista igual
abre um colchete, x for x in range de 15. E vou dar um print da lista. Vou executar. E ele executou aqui pra gente. E o que a gente está fazendo aqui? Criamos a lista, colocamos ela dentro de um colchete, como é para criar uma lista. Estamos fazendo um for de range de 15. Então, ele vai passar 15 vezes aqui dentro. Só que ele já está fazendo o quê? No momento que ele está fazendo a iteração do for, ele já está colocando as informações aqui para a gente criar a lista. Assim que é o list comprehension. Na verdade, a gente pode utilizar qualquer lógica, né? Quer ver um exemplo? A gente tem essa lista aqui, né? Estou fazendo um x for x em range de 15. Só que imaginem que eu quero pegar apenas os números pares. Eu posso colocar aqui, ó, um if x resto 2 igual a 0. Ou seja, ele está fazendo um for e está verificando se esse x é divisível por 2. Se for, vai dar resto 0. E se isso for verdade, ele vai retornar esse x aqui. Se não for, ele vai descartar. Quer ver? Vamos executar? Executei. E está aqui, ó, a minha lista apenas com os números pares. Legal? E, por exemplo, eu posso também querer pegar, sei lá, o triplo de cada número. Como? Você vem aqui na saída do x, coloca assim, ó. Tira esse cara aqui. E executa. Executou. Pronto. Tá aqui, ó. O triplo de cada número aqui, ó. Beleza? Outra dica. Enumerate. O enumerate é uma das funções que eu mais gosto e utilizo pra caramba. Com ele, a gente consegue o quê? A gente consegue iterar sobre uma lista e retornar, além dos elementos, os seus índices também. O que pode ser de uma grande ajuda em alguns casos, por exemplo, limpeza de dados ou ranqueamento. Quer ver um exemplo? Olha só, vamos fazer assim, ó. For i, vírgula, v, in, enumerate, de quê? De range de 15, novamente. E aí eu vou fazer assim, ó, print. Vou utilizar aqui uma f-string, ó. Index. Vai receber o i de index. E o valor vai receber o v. Beleza? Agora vamos imprimir isso aqui. Aqui, ó, que legal. Ele imprimiu pra gente o index e o valor. Eu estou criando uma lista de 15, né? Então ele vai de 0 a 14. O primeiro está no índice 0, com valor 0. O segundo no índice 1, com valor 1. Índice 2, valor 2 e assim por diante. Legal? Agora, por exemplo, e se nós quisermos apenas os números que estão no índice par? A gente pode fazer desse jeito aqui, ó. Continua I e V no enumerate do range. Aí a gente faz assim, if o I divisível por 2, vamos imprimir esses caras aqui. Ah, por que eu estou pegando o I? Porque eu quero apenas os que estão no índice par. Se eu quisesse os que são de valor par, eu colocaria o V. Mas eu quero o I, estou colocando I. Vamos executar. Executei. E está aqui, ó. Peguei apenas os pares. 0, 2, 4, 6, 8. Beleza? Legal. Mais uma dica. Unpacked variable. Unpacked variable. Vamos lá. Uma das coisas que eu achava estranho quando eu comecei a estudar o Python era o seguinte, era essa parte chamada de unpack variable. Variable. Assim, escreve certo. Pronto. Que é o quê? A tradução ela não fica muito bonita, mas você pode chamar isso de desempacotamento, né, de variável, ou também atribuição múltipla, alguma coisa desse tipo aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar como é que isso aqui funciona. Por exemplo,
você tem x, vírgula, y. E aí você pode atribuir, ó, 10,20. O que vai acontecer? O seu x vai receber o 10, o seu y vai receber o 20. Então, você tem que tomar cuidado aqui é o quê? Que aqui você está atribuindo de 2 para 2. Então, isso aqui vai funcionar perfeitamente. Se eu imprimir o x, vírgula, o y, olha o que vai acontecer. Aqui, o 10 e o 20. Agora, se você colocar um 30 aqui, aí você vai ter um problema. Não vai funcionar. Então, ó, aqui as atribuições elas têm que ser certinhas. Se aqui são duas variáveis, aqui tem que receber 2 números. Legal? Agora, uma outra coisa aqui que eu achei muito bacana, isso aqui. Olha só. Você tem uma data que está em string, tá? Vamos supor que você tem uma data que está em string. E aí você tem a data do dia 20/02/2021. E aí, olha o que você pode fazer muito rapidamente. Dia, mês, ano, vai ser igual a data string ponto split pela barra. O que o split faz? O split ele está separando cada pedacinho da sua string no momento que ele encontrar uma barra, porque foi o que você disse aqui para ele. Se você não passasse nada, o default seria um espaço. Mas como você passou uma barra, ele vai procurar uma barra e vai quebrar. Vai procurar outra barra e vai quebrar. Se liga. Se eu der um print de dia, mês e o ano, olha como é que isso aqui vai ficar. Ele imprimiu para a gente o V, né, o dia, o 2, que é o mês, e o 21, que é o ano. Ou seja, você conseguiu atribuir rapidamente as informações numa passada de linha só. Muito, muito legal com Python, né? A partir do Python 3, a gente tem a possibilidade de fazer o quê? O slice, né, que é o fatiamento parcial de listas com um operador asterisco. Quer ver um exemplo? Olha que bacana isso aqui também, ó. Vou tirar isso aqui. Se a gente tiver aqui uma lista com números, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Legal? Você pode fazer o seguinte, ó. 1, 2, e aí você tem assim, ó, outros. Isso aqui vai receber um num. Olha que bacana. Se eu fizer o print do 1, do 2 e do outros, olha o que vai ter aqui. Opa, fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Opa, print, está escrito errado. Olha que maneiro. A gente pegou a nossa lista e atribuiu o primeiro elemento da lista no 1, aqui. Atribuiu o segundo elemento no 2, aqui. E com o operador asterisco, você está dizendo, olha, pega o restante todo da lista e coloca em outros. Então, outros, ó, é a lista com todos os outros elementos. Muito bacana isso aqui, né, cara? Muito irado isso aqui. É muita mão na roda. O Python, você consegue escrever muitas coisas legais apenas com uma linha. Deixa eu dar uma tentada nisso aqui. Agora vamos passar para outra dica. Vamos lá? Mudança de variável. O que é isso? Mudança de variável. Como o nome já explica, né, a gente conseguiria fazer no Python a mudança de variáveis em apenas uma linha de código, sem necessidade da gente ter uma terceira variável para armazenamento temporário. Por exemplo, você tem x igual a 1 e y igual a 2. E se você quiser fazer isso aqui, ó, x, y, vai ser y e x. E agora eu vou imprimir o x e o y. O que vai acontecer com esse negócio aqui? Repare que eu atribuí o 1 ao x e eu atribuí o 2 ao y. Só que aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou invertendo ele. Eu estou
colocando o x no y e o y no x. E aí eu mando imprimir. E aí o Python coloca agora o x virou 2 e o y virou 1. Isso aqui foi feito de uma maneira de uma linha só. Sem você, por exemplo, ter uma terceira variável aqui para você dizer, ó, o x vai para a temporária, o temporária recebe o y recebe o x, sabe? É complicado, né? O Python não, ele te ajuda muito, né, a você a codificar melhor, mais rápido e sem interferência. Ele ajuda o programador a ser mais produtivo. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa o seu joinha. Se vocês gostam e curtem esse nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal, compartilha com todo mundo. O seu compartilhamento, o seu joinha, a sua inscrição é extremamente importante para o nosso canal, para ajudar a gente a crescer e fazer cada vez mais e mais vídeos para vocês. Falou? Um abraço!